Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. O tema desta aula, Atenas, berço da democracia. Professor, o que é isso? Meus amigos, hoje, nesta aula, vamos estudar sobre a origem das práticas democráticas. Como que surgiu a primeira experiência na história, ou melhor dizendo, na história da humanidade, onde todos os considerados cidadãos da cidade decidiam sobre as decisões políticas da sua polis, do seu mundo. Já imaginou como seria isso? Bora lá? Vamos embarcar nessa aventura? Vamos juntos? Eu vou mostrar para vocês o slide com os objetivos desta aula. Conhecer as especificidades políticas de Atenas que possibilitaram o surgimento da democracia. Aliás, vocês conheceriam ou reconheceriam a origem ou o significado da palavra democracia? Já ouviram falar? Em grego, demos seria povo, cracia, poder, uma expressão, uma forma de uma tradução bem simples para nós entendermos o significado, que seria o poder nas mãos do povo. A questão está exatamente nisso, quem era esse povo? E é isso que nesta aula vamos discutir sobre essa noção de cidadania na cidade de Atenas. Olha lá, eu gostaria que vocês agora fossem os historiadores desta aula. E nós falamos aqui sobre a primeira diáspora grega. Você recorda sobre esse assunto? E se eu pergunto para vocês o que significa a palavra diáspora, saberia dizer o significado dela? Nunca ouviram falar? Não lembram? Diáspora é dispersão. Então, quando se fala primeira dispersão grega, seria um motivo de uma chegada ou de pessoas saindo, migrando para várias regiões. O motivo está aqui: jônios, eólios e dórios. Galerinha da música aí, pô, o professor Roberto, né, curte pra caramba aí, fazer uma brincadeira com música com a galera. Quem não conhece, a origem da nomenclatura do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si veio da Grécia. E uma forma de explicar as escalas e tudo mais, a parte burocrática da música, foi dada aos três povos fundadores, né, apesar que os aqueus ficou fora aí, né, que seriam os dórios, eólios e jônios. São as três escalas mestres hoje da música. Quem domina essas três escalas está com faca e o queijo na mão. Mais ou menos seria isso. Esses povos chegam, então, da região indo-europeia, os jônios, dórios, vão fundar Esparta, jônios, Atenas e os eólios, outras regiões, outras cidades. Vamos lá então, marcada por invasões da Grécia, além dos aqueus, comentei com vocês, né? Os dórios, eólios e jônios desenvolveram outras cidades. Por exemplo, os jônios fundaram, né, a cidade de Atenas por volta do século X a.C. Aqui uma representação fantástica, né, gente? Não tem como não olhar, imaginar um pôr do sol, você andando nessas ruínas, visitando o templo de Apolo, de Zeus, subindo ao Acrópole para visitar o templo da deusa Atena, o Partenon, todo construído de mármore, fantástico, incrível. É alucinante nós imaginarmos como seria viver há 2.500 anos atrás na cidade de Atenas. Ou melhor dizendo, polis, assim os gregos chamavam as suas cidades-estado. Vamos lá, a cidade de Atenas possui bons portos naturais, os atenienses desde cedo voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo. As ânforas é muito interessante, já ouviram falar o que são isso? Vasos de cerâmica, as chamadas pinturas negras, inclusive mostrando o cotidiano, mitologia, seus deuses, heróis, semideuses e tudo mais. E a cidade de Atenas com muitas representações dessas ânforas. A arqueologia encontraram muitos vestígios mostrando o dia a dia da cidade de Atenas. Aliás, o Pireu seria uma espécie de um porto. Era tão importante que entre a cidade de Atenas e o Pireu, o porto, foi construída uma muralha protegendo, principalmente por causa da Guerra do Peloponeso. Uma disputa entre a cidade de Atenas e Esparta. Olha que bacana. Inicialmente, Atenas tinha um rei, mas o poder de fato estava nas mãos da aristocracia ateniense, chamada de eupátridas, que em grego significa bem-nascidos. Somente eles podiam ocupar cargo público. Na cidade de Atenas, insatisfeito com a situação, artesãos, comerciantes, soldados, enfim, vamos chamar o povo aí, né? Os atenienses mais humildes, passaram a exigir participação política da cidade. Já os pequenos proprietários queriam o fim dessa escravização por dívida.
Agora vamos para a nossa primeira atividade. Explique quem podia participar da política ateniense na época que havia um rei em Atenas. Daqui a pouquinho nós voltamos, hein? Corrigimos junto. Voltamos, bora lá, vamos embarcar nessa aventura? Na época que Atenas tinha um rei, o poder estava nas mãos da aristocracia. Lembrando que a palavra aristo é poucos, cracia, kratos, poder na mão de poucos atenienses. Eram os eupátridas, chamados também de bem-nascidos. Somente eles podiam ocupar cargos públicos. Nós dividimos essa organização, a origem da democracia, com 3 grandes legisladores, com 3 grandes nomes. Primeiro, Solon. Depois, vocês vão ver 2 nomes muito importantes. Em 594, Solon efetuou a seguinte reforma: suprimiu, retirou a escravização por dívidas, dividiu os atenienses em 4 categorias, de acordo com o seu grau de riqueza, e estabeleceu que somente os ricos podiam ocupar cargos importantes. Veja lá, não é lá uma democracia, mas para os pequenos agricultores, principalmente, que sofriam com essa escravização por dívidas, foi uma conquista, mas ainda não era aquela grande participação direta na política. Aí vem o berço da democracia, com Clístenes. Em 508, o político Clístenes promove uma série de reformas populares que asseguravam a participação de cidadãos na democracia de Atenas. Aí começa então a origem dessa democracia. Então a origem, vamos falar que o pai da democracia realmente é considerado o Clístenes. Há uma discussão inclusive sobre se seria o pai ou o filho chamado de Clístenes, que são os legisladores responsáveis por essas mudanças políticas, que começa então teoricamente a origem, a primeira experiência. Imagine todos os cidadãos
cidadãos atenienses participando de decisões políticas da cidade. O cálculo mais ou menos, especialistas, aproximadamente 30 mil cidadãos daquela época, dividido em vários grupos, inclusive. Cada 100 pessoas tinha um líder que fazia, inclusive, as articulações. Mas imagine uma assembleia com um número desse tamanho de pessoas discutindo sobre a cidade. Já imaginou? Claro que não era bem assim, mas é só para nós entendermos o tamanho dessa mudança, ou mesmo das dificuldades, ou do desafio de se colocar uma democracia em prática. Aqui vocês têm uma imagem de um ostracon. É uma espécie de a origem inclusive é de uma ostra, mas isso aqui é uma cerâmica. Aqui está falando que o Megacles, né, foi condenado em 486 a.C. a ser expulso das cidades. Ele foi condenado porque ele foi expulso. Aí vem a origem da palavra ostracismo. Atualmente, no Brasil, utilizamos esse termo para dizer quando a pessoa é proibida de participar da política. A origem está lá na cidade de Atenas, quando acontecia então o chamado ostracon. Essa decisão eram em ostras, nesse caso aqui é uma cerâmica, né? Onde era foi encontrado baús cheio dessas ostras ou cerâmicas, com o nome da pessoa, veja que marcada com uma outra pedra, né? Ali decidido se ele deveria ou não ser condenado com a expulsão da cidade. Motivos? Diversos. Corrupção, né? Tentativas ali de fazer ali uma ajudinha para sua família financeiramente, fazer um desvio de conduta. Olha, os motivos eram diversos. Corrupção, né? Resumidamente falando, sim, meus amigos, desde a antiguidade já existe. E aí, vamos entender um pouquinho então da palavra democracia. Em grego, demos, povo, kratos, poder, ou seja, poder na mão do povo. Vamos lá, segunda perguntinha. Explique quais foram as medidas chamadas de reformas de Solon na política de Atenas. Deixa eu aproveitar e fazer até uma correção. Falei que tinham 3 nomes, né? Ou, na verdade, o primeiro seria Drácon. Ele entra quase que uma ideia quase que lendária. Não se tem muito comprovado se realmente existiu as chamadas reformas draconianas. Depois vem o Solon, que fez aquelas mudanças que não surtiram aqueles efeitos desejados de democracia. E por último, o Clístenes. Vocês lembram quais foram as reformas de Solon? É com vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto.
Voltamos, bora lá? Em 594, o legislador Solon efetuou uma reforma que suprimia, retirava a escravidão por dívidas entre os cidadãos atenienses e dividia os cidadãos em 4 categorias, de acordo com seu grau de riqueza. Vamos agora comentar como que era feita então essa democracia de Atenas. E claro que a gente fecha com a cereja do bolo. Afinal, quem eram os cidadãos que podiam participar? Será que todos os habitantes da cidade de Atenas podiam? O que vocês acham? Havia uma assembleia do povo, chamada Eclésia. Lá se votavam as leis, escolhiam os magistrados e decidia sobre os gastos. Faziam parte todos os cidadãos de Atenas, ou seja, homens livres com mais de 18 anos, filhos de pais atenienses. Então vamos lá, cidadãos são homens livres, filhos legítimos de mãe e pai ateniense, com mais de 18 anos. Quem está então excluído dessa cidadania ateniense? Quem? Isso, muito bem. Mulheres, estrangeiros e escravizados. Portanto, a democracia ateniense não era tão democrática assim, se nós colocarmos comparações com os sistemas democráticos atuais. Por exemplo, no Brasil, apesar de ser representativo, nós utilizamos o termo chamado de sufrágio universal, quando todos, a partir da sua idade, 16 anos não é obrigatório, a partir de 18 anos a obrigatoriedade do voto, participação universal, mulheres e homens participam da política. Aqui, inclusive estrangeiros não poderiam participar. Havia também o Conselho dos 500, chamado Boulé, preparava os projetos para serem votados na Assembleia. Esse conselho era formado por 500 cidadãos, escolhidos por sorteio anualmente. Tanto rico quanto pobre podiam participar. Estrategos, 10 cidadãos eleitos por ano, responsáveis pela aprovação dos projetos do Conselho de 500. Algumas curiosidades da democracia de Atenas. Nós estamos falando de cidadãos, homens, livres, a partir de 18 anos, filhos legítimos de mãe e pai ateniense. Eram todos os cidadãos ricos atenienses? Não! Todos podiam então e tinham condições de participar da democracia? Não! Maioria dos cidadãos atenienses que podiam participar, que tinham tempo livre para participar de todas essas organizações burocráticas, democráticas, eram cidadãos que tinham condições financeiras, que tinham escravizados para poder trabalhar em seu lugar, que tinham organização familiar financeira para poder se dedicar à política. Por isso, em alguns momentos, houve até uma espécie de, vamos chamar de auxílio política. Atenienses, agricultores mais pobres, que não tinham condições de deixar seu trabalho, quanto participavam da política, recebiam por aquela participação algumas medidas paliativas para tentar corrigir esses erros aí. Mas ainda assim, lembrando, que a democracia ateniense não era tão democrática assim. Vamos lá? Todos os cidadãos, não importava a profissão, podiam participar. A questão é se tinham condições de participar diretamente do governo. Daí se dizia que a democracia era direta e aberta. Mas será que realmente todos participavam? Não se pode esquecer que algumas pessoas eram excluídas. Escravizados, mulheres e, como o Roberto comentou, os estrangeiros. Eles não eram considerados cidadãos. Última perguntinha. Explique quem podia participar da democracia direta de Atenas na antiguidade. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto.
Voltamos. Última. Todos os cidadãos eram homens, todos os homens eram considerados cidadãos, isto é, nascido em Atenas, filhos de pai e mãe legítimos atenienses acima de 18 anos, não importando a profissão, não importando a sua questão financeira, a questão se tinham condições de participar, né? Mas podiam participar diretamente. Estavam excluídos escravizados, estrangeiros e mulheres. Retomada. Vimos nesta aula as condições políticas para o surgimento da democracia, as reformas de Solon, Clístenes, comentei até sobre Drácon rapidamente, promoveu uma série de mudanças políticas que criaram a democracia ateniense. No entanto, mulheres, escravizados e estrangeiros não podiam participar da política. As referências, galerinha do sexto ano, só agradecimento a todos vocês, aquele abração do Sr. Roberto, foco nos estudos aí, até a próxima. Valeu!